Na linha de bisturis modelo LE3 e LE4, a diferença que nós podemos ver é única e exclusivamente aqui na potência de corte. Quando nós falamos do LE3, nós vamos a 300 watts de corte. E quando nós falamos do LE4, nós vamos a 400 watts de corte. Esse bisturi, ele tem uma diferença em relação aos demais. Qual é essa diferença? Essa diferença é a curva controlada. O que é que faz essa curva controlada? Quando você seleciona a potência aqui no painel do bisturi, nós normalmente selecionamos num bisturi convencional, vamos supor numa cirurgia 30 watts de corte, 30 watts de coagulação. Significa que o bisturi vai fornecer 30 watts de corte, 30 watts de coagulação, óbvio, porém ele não sabe a carga, qual é o tipo de tecido que o cirurgião vai estar fazendo o trabalho, a incisão ou a coagulação. E por não saber e não ter a curva controlada, essa potência, essa energia pode variar ao longo do tecido que o cirurgião está trabalhando. Variando é como se a gente fizesse uma analogia com o carro. A gente vai estar com um giro do motor X numa marcha Y a 60 km por hora, por exemplo. Se você pegar uma descida, que seria um tecido muito fácil de cortar, ele vai cortar muito fácil. Não precisa acelerar mais. Se você pegar uma reta, também vai cortar com uma certa tranquilidade. Mas e se pegar uma subida? Você vai precisar ter mais energia. Ou seja, se o cirurgião pegar um tecido menos irrigado, com uma impedância maior, você precisaria de mais potência para poder romper aquele tecido. No carro, você precisaria acelerar o carro, né? Isso é a curva controlada. O bisturi mede a impedância que está na ponta da caneta, o tecido que o cirurgião está trabalhando, e ele vai fazer o quê? Ele vai corrigir a energia que o bisturi está entregando para manter a potência que está selecionada no painel, tá? Só que isso aí, existe uma coisa assim muito interessante. Existe um limite de hardware, né? Então essa curva controlada, ela não, se você colocar 400 watts e começar a alterar a energia, você pode facilmente aí chegar nos limites de hardware e queimar um equipamento. Então os bisturis costumam fazer isso de uma maneira melhor, em torno de até 100 watts, em torno de 40 watts. Alguns bisturis importados aí de grande nome internacional trabalham com em torno de 40 a 50 watts, eles controlam a potência, tá? É a curva controlada. No caso do Barfab, nós temos aqui o modo Barfab. Quando eu seleciono o modo Barfab, ele vai até 100 watts no corte, e até 100 watts no corte, ele vai conseguir controlar essa potência de 100 watts, que é suficiente para você fazer qualquer tipo de procedimento, até 5.000 ohms de impedância no tecido. Ou seja, tecidos de baixa a alta impedância, você consegue controlar essa potência de 100 watts. O médico vai ter a sensação de que ele está cortando da mesma maneira, tanto um tecido fácil de fazer incisão, como um tecido mais difícil de fazer essa incisão, ok? Isso é importante que você observe, porque você tem maior ou menor dano tecidual lateral na incisão, porque se você está com a curva controlada, o bisturi vai corrigir essa potência e vai jogar menos ou mais energia naquele tecido que você está fazendo a incisão, ok? Então essa é a dica da curva controlada. Agora, nós vamos fazer aqui o teste do caso aqui do equipamento LC4, que a gente chama de PPQ, né? Que nada mais é do que o sistema que todo mundo conhece, que é o REM, é o PPM, é o MQC, é o NES, é o monitor de contato com a placa. Então nós temos um simulador. Esse simulador está aqui no cabo de placa, no conector para cabo de placa paciente, e ele já está aqui nos avisando que nós estamos com a placa paciente a bipartida. E conforme nós vamos alterando a impedância, o equipamento vai fazendo essa leitura até o momento em que ele vai acionar o alarme e vai chegar uma hora que ele não deixa o bisturi funcionar e ele avisa que deu a falta. E aí
Nós vamos aguardar um tempo, o bisturi vai corrigir novamente essa leitura e vai funcionar. Para a gente ver como isso funciona durante a utilização, nós vamos fazer a seguinte situação. Nós vamos pegar aqui uma caneta de comando manual, vamos deixar aqui no monopolar 2. Então nós temos aqui, ó, caneta de comando manual. Vamos deixar a ponta dela protegida, tá? Pra gente não ter problema. E eu vou acionar aqui, ó, corte e acionar a coagulação. Corte e a coagulação. E se eu tiver aqui acionando o corte, por exemplo, e essa placa for se alterando, o que vai acontecer? Olha, cortou, eu estou aqui acionado e o bisturi está me dando o alarme, tá? Aí ele liberou novamente quando voltou na situação de opção para poder fazer uso. Então assim, esse é o sistema de monitor de placa. A outra coisa que nós temos, esse bisturi tem um reconhecimento automático do sistema de monitoramento. Então se você colocar uma placa inteiriça, ele vai fazer esse reconhecimento como placa inteiriça. E aí, quando você tem a placa inteiriça, ele não mede mais a impedância de contato. Nós vamos ter aqui, olha, funcionando o nosso bisturi. E só quando eu tenho o rompimento de um dos pinos que nós temos o alarme. E esse alarme só volta a funcionar quando nós vamos voltar a colocar a placa novamente ou o cabo novamente no paciente, ok? O outro recurso que esse bisturi tem também é o recurso, então, de utilização com os dois cirurgiões ao mesmo tempo. Então nós podemos acionar aqui, ó, estou acionando a coagulação, aciona outra coagulação, o bisturi tem um bip diferente que vai me dizer que eu estou utilizando as duas canetas ao mesmo tempo, né? No corte, apenas um cirurgião tem o comando, ok? Isso é comum em todos os bisturis, tá? Tem o corte, se eu aciono a coagulação, a outra caneta não funciona. Se eu tenho a coagulação, quando eu aciono a coagulação, a outra caneta funciona, tá? Bom, dos recursos que nós temos aqui, nós temos mais um recurso interessante, que é o acionamento, né, do sistema do controle remoto. Não existe nenhum botão aqui para falar para o bisturi, olha, eu quero controlar essa energia automaticamente. Então, a maioria dos bisturis que tem no mercado, o cirurgião é obrigado a chamar uma circulante, a circulante vem até o equipamento e aumenta a potência para ele. Quer seja de corte, quer seja de bipolar, quer seja de coagulação, tá? Bom, nesse equipamento aqui é diferente. Se eu acionar 3 vezes rapidinho a caneta, eu controlo essa potência. Eu aumento pelo botão amarelo e diminuo pelo botão azul. Agora eu vou acionar 3 vezes rapidinho a caneta para controlar o botão do corte. Ok? Nós temos o ajuste sem ter a necessidade de chamar a circulante. Eu só precisaria chamar a circulante no caso de eu querer mudar para um dos modos aqui que eu posso estar escolhendo. Eu tenho o sistema com high cut, que ele facilita o procedimento em tecidos de alta impedância. Eu tenho o modo pulse. Esse modo pulse é para endoscopia. Então, quando eu acionar o corte, ele vai fazer o modo pulse, que é para procedimento de endoscopia, para polipectomia, né? Eu tenho aqui blend 1, blend 2, blend 3, também no modo pulse. E eu tenho o modo Barfab, que é o modo que tem a curva controlada até 100 watts de potência. Depois nós podemos entrar aqui para a coagulação, onde eu tenho o spray, fulgurate high, fulgurate low, o desiccate e o soft. Cada um desses procedimentos tem um desenho aqui do lado mostrando o tipo de ação que a eletrocirurgia vai fazer no tecido, tá? Aqui nós temos então o bipolar,
também com vários tipos de modo de bipolar e calibres de vasos para serem coagulados, né? Trabalhados com a pinça bipolar. E temos ainda o recurso do Bipolar Cut, que nós utilizamos aqui, nesse caso, um instrumento especial, que no próprio instrumento nós temos o corte, nós temos o ativo e o dispersivo, né? O instrumento aqui já faz a função de placa e da caneta. Muito bem. Aqui nós temos o complemento total do bisturi. Bom, mas nós temos ainda uma coisa para fazer, né? Nós testamos a caneta de comando manual descartável e agora a caneta de comando manual autoclavável. Vamos ver se ela também tem o rendimento aqui, olha, tá vendo? Alguns bisturis não conseguem fazer isso, tá? Vamos lá. Deixa eu esperar ele voltar ao normal. Voltou ao normal. Agora eu vou fazer o controle. Observe. Voltou ao acionamento. Corte. Coagulação. Se eu quiser ajustar, 3 toques. Ajusta a potência para cima e para baixo. Se eu esperar ele avisar, está pronto para uso. Novamente, funcionando, ok? Bom, essa função eu faço apenas com as canetas? Não, eu consigo fazer aqui também, olha. Ó, pedal. É um pouco mais chato, eu estou fazendo aqui a simulação aqui com a mão, né? Mas é possível de se fazer. Ok? Dá para fazer com o pedal do bipolar? Dá para fazer com o pedal do bipolar, mas só quando eu estiver utilizando o Bipolar Cut e com o pedal duplo na função do bipolar, tá? Então nós temos essa condição de fazer todos esses ajustes com esse bisturi. As potências. Bipolar, eu tenho aqui vários níveis de potência, né? Eu posso chegar até potências mais altas, em torno de 180 watts, 150 watts. Nós temos condições de chegar até 200 watts também. Então são potências que são suficientes para qualquer procedimento que você queira fazer. No caso da coagulação, nós também temos os ajustes para poder chegar até os 120 watts e também chegar a potências maiores. São energias que são suficientes e são equivalentes a todos os bisturis que estão no mercado. E nós temos aqui também o sistema de memória. Então esse sistema de memória, a partir do momento que eu aperto aqui o Save, ele gravou nesse modelo da memória 4, ele gravou essa configuração que eu deixei o equipamento. Todas as vezes que eu chamar a memória 4, eu tenho essa configuração aqui para poder fazer o trabalho, tá? Aqui eu ajusto o volume. Eu não consigo fazer um ajuste de volume 0. Eu sempre vou ter um volume mínimo aqui para poder estar trabalhando, ok? Eu quero mostrar para vocês também a utilização. Aqui nós fizemos o teste da placa paciente, nós fizemos com um simulador. E eu quero mostrar para vocês quando eu coloco essa placa no paciente. A diferença entre você colocar num paciente que fez tricotomia e num paciente que não fez tricotomia. Então eu vou montar aqui agora um circuito e eu vou mostrar para vocês a diferença, por que nós dizemos que tem que fazer tricotomia, ok? Fazendo o teste da placa PPM, eu estou aqui com a placa BluePad. Eu peguei uma placa pediátrica e eu vou fazer a aplicação no meu braço, numa parte que tem pelo e numa parte que não tem pelo. E vamos fazer o monitoramento aqui no bisturi também para poder fazer o teste de funcionamento do sistema PPM. Bom, aqui nós temos o cabo padrão do bisturi. Nós vamos fazer essa inserção desse cabo. O cabo está conectado. E eu vou fazer agora a colocação dessa placa
aqui no meu braço. Bom, eu vou fazer a colocação dessa placa no meu braço numa região que é o seguinte, olha, uma região aqui que não tem pelos e uma região que tem pelo, tá? O que eu quero mostrar para vocês com relação a isso? Olha só a região que tem pelo, o que que acontece? Ó, como ela levanta. Então, por isso é importante a gente fazer a tricotomia. Porque a aba dessa placa aqui, ela vai estar aderida, ela vai estar posicionada no meu paciente num lugar onde pode haver a infiltração de líquidos. Já se eu fizer essa colocação num local onde não tem pelo, eu tenho que desgrudar essa placa. Ó. Essa placa ela está realmente colocada e aderida aqui na minha pele. Tá vendo? Olha, eu tenho a selagem desse lugar contra a penetração de líquidos. E aqui eu já não tenho. Além do mais, se essa região fosse a região do alumínio da placa, a minha condutividade, o meu contato da placa com a pele estaria prejudicado. Nós vamos fazer a colocação desta placa, o sistema vai reconhecer e vai acionar o módulo de monitor. Quando essa placa for descolada, agora entra o meu sofrimento. Quando essa placa for descolada do meu paciente, o sistema vai começar a monitorar e vai soar o alarme. E notem aqui, ó, na parte onde tem pelo, que a placa está levantada, olha. Olha só como a placa ficou. Essa placa não fez contato correto com o meu braço. E por não ter feito contato correto com o meu braço, provavelmente aqui eu teria uma área de aquecimento. E vocês observaram que eu fiz aqui a colocação dessa placa no meu braço, fiz a retirada e essa placa não sofreu danos consideráveis com o gel, tá? Então a gente faz também aqui um teste com essa placa, né? Que é esse aqui, ó. De quantas vezes eu consigo movimentar essa placa. Vou puxar aqui, ó. Olha só. Deu o sistema de alarme. E aí sim eu consegui tirar essa placa do local onde ela estava aderida. E olha a qualidade desse gel, a quantidade de gel que essa placa tem, ok? Então nós temos aí para vocês mostrando, né, o sistema de ajuste, de controle, de curva controlada de potência. Eu mostrei para vocês o sistema de controle remoto do bisturi, mostrei para vocês o sistema de monitor de contato da placa e o porquê que a gente deve fazer a tricotomia, para que essa placa não fique grudada sobre o pelo, deixando com que líquidos façam a infiltração entre placa e paciente, além de diminuir sensivelmente o contato dessa placa com o corpo do paciente, ok? Essa diminuição de contato, lógico, vai resultar num aquecimento do local de aplicação da placa, tá bom? Fiquem tranquilos, nós estamos aqui para ajudá-los a escolher um bisturi que vai atender aos seus procedimentos. Nós estamos aqui para te ajudar a escolher uma caneta de comando manual que vai ser compatível com o seu equipamento e também cabos e placas. Conte com a Tecnoclean para a sua eletrocirurgia. Nós temos os acessórios e equipamentos para atender o seu centro cirúrgico.